Muito bom estarmos juntos mais uma vez para a celebração do nome do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Estou sentindo assim os irmãos mais fortes. Comeram muito no Natal. Segunda Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21. Diz assim o texto. Aliás, vamos recitar juntos aí. Está aí no telão. Vamos lá, todo mundo aqui juntos aqui, vamos lá. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né, irmãos? Poderia fechar a Bíblia aqui, porque a mensagem, não é? Olha só que texto maravilhoso, falando desses utensílios para honra. Vasos para honra. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos hoje, nesse último domingo deste ano. Em toda a Bíblia, irmãos, nós encontramos esse estilo de ensino, usando parábolas, analogias, hipérbole, símiles, metáforas, enfim, essas comparações para tirar lições para a nossa vida espiritual. Os profetas fizeram muito isso. Quando você lê os profetas, você vai ver coisas maravilhosas. Acabamos de cantar um hino, né, que remete, falando de vaso novo. Eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Quem usou essa metáfora, essa parábola? Quem foi? Um de cada vez. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Vai lá no oleiro, para você aprender o que eu quero fazer com o meu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Os apóstolos usaram esse estilo, né? Esse método de pregação, de ensino. Jesus usou demais as parábolas. E Paulo aqui, nesse capítulo, usa várias metáforas, se você observar. E nesses 2 versos, ele fala de utensílios, de vasos. Ele diz que numa grande casa há vários tipos de utensílios, de vasos. Há vários tipos de materiais, ele fala de ouro, de prata, de madeira, de barro. E ele destaca, irmãos, algo impressionante. Ele diz que numa grande casa há utensílios para honra, mas há também para desonra. A grande casa aqui é comparada à igreja visível, à igreja local.
Há na igreja, indiscutivelmente, irmãos, vasos para honra e vasos para desonra. Essa é uma triste realidade, irmãos. Não estamos especificando nenhuma igreja, nem ninguém, nenhum grupo, mas a igreja é formada de gente, homens e mulheres. E quando a gente pensa em gente, nós sempre vamos ver que há homens e mulheres, uns consagrados, outros não, uns dedicados, outros não, uns fiéis, outros não. Olha, você abre a Bíblia, por exemplo, parábola do joio e do trigo, Mateus 13, olha só. Há trigo, mas há joio. Os dois se parecem. Não mexe neles agora não, porque você pensando que vai tirar o joio, vai tirar o trigo, deixa crescer. E só vai haver uma distinção, sem qualquer dúvida, no juízo. O reino de Deus é assim, irmãos. Jesus mostrou que o reino de Deus é assim. Em Mateus 13 ainda, a parábola da rede ou da pesca. Quando passa a rede, há vários tipos de peixes. Há uns bons e há outros ruins. Pega os bons e segura ali. Agora os ruins. Eu me lembro de uma pesca, né, Clébis? Nós começamos a pegar um peixe bonito assim, ó, pesca embarcada, e todo mundo contente. Mas não sei se foi o barqueiro que disse assim: isso é barana. Barana não presta. Barana não presta. Não é um peixe bom. Infelizmente, irmãos, isso acontece dentro da igreja. Uns para honra, outros para desonra. Agora, quais são os vasos, os utensílios para honra? Como ser um vaso para honra? Como ser essa bênção? Eu lembro logo de Abraão. Abraão foi assim uma figura excepcional. Não por ser, era gente como nós, né? Como Paulo, como Tiago, como Elias, como Josué, como Eliseu. Mas um homem que Deus chamou, que foi usado por Deus de maneira maravilhosa. E logo na sua chamada, Deus diz assim: eu vou te abençoar e você será uma. Abraão, eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Irmãos, não há alvo maior na vida de um crente do que ser uma bênção nas mãos de Deus, ser um vaso nas mãos de Deus, ser um utensílio para honra. Vamos ver algumas características. Deixa a Bíblia aberta aí. Então, utensílio para honra precisa ser santificado. E já começa bem aqui o texto, né?
Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado. Para aí. Santificado. Há duas ideias aqui dentro desse contexto, irmãos, para santificado, né, santo, separado, como você conhece bem a definição de santo, né? De santificado, separado. E eu penso em duas coisas aqui dentro desse contexto do texto. Primeiro, separado das falsas doutrinas, dos enganos doutrinários, das heresias. No verso 17, Paulo cita Himeneu e Fileto, dois falsos mestres que estavam aonde, irmãos? Infiltrados na igreja. É triste isso, né, irmãos? Infiltrados na igreja. E o ensino deles corrói. O ensino deles deturpa, corrompe, contamina, mata. É essa a ideia. E o verso 18, negavam a integridade das Escrituras, desvirtuando a doutrina da ressurreição, pervertendo a fé das pessoas. Estes dois homens. Irmãos, hoje, eu não preciso gastar muito tempo e argumentar demais, porque vocês já sabem disso. Há muitos púlpitos que contaminam igrejas. E não só o púlpito, né? Mas está aí nas redes sociais, tantos irmãos, que não quero nem citar nomes, que estão contaminando com falsas doutrinas, heresias. Ah, queridos, tem um lá de São Paulo que volta e meia solta uma heresia. Meu Deus, como é que pode? As músicas, há heresias nas músicas, irmãos. Estou falando de músicas chamadas o quê? Evangélicas, gospel. E a impressão que eu tenho, irmãos, que a teologia de muitos membros das igrejas está sendo baseada nas músicas. Porque elas ficam massificando, atinge as massas. E há muita gente que não pega a palavra de Deus. E essas músicas desvirtuam o Evangelho. A essência do Evangelho de Jesus, queridos, estão tirando o Evangelho dos evangélicos. Estão deturpando o Evangelho dos evangélicos. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, Paulo fala de desvios. Ele está abordando isso também. Ele está falando dos falsos mestres. E olha, ele fala, sabe de quê? Outro evangelho, outro Jesus e outro Espírito. Pregam um evangelho mais atrativo, mais fácil de seguir, menos exigente. Olha, menos radical, mais inclusivo, para abraçar tudo. Isso está acontecendo, irmãos.
Gálatas 1, 6 e 7, Paulo diz assim: eu estou admirado, estou pasmado na verdade, em ver que vocês tão depressa se desviaram para outro evangelho, que na verdade não é outro, é um evangelho pervertido. Ele usa maldito anátema, porque estão torcendo a verdade, estão querendo mudar a verdade, estão querendo diluir a verdade, por isso está contaminando, está desviando as pessoas da verdade. Então, quando Paulo está falando para o jovem Timóteo, pastor, ele está dizendo: seja um vaso de bênção, para honra. Então, cuidado com as falsas doutrinas, santificado no sentido de separar, separa isso, separa. Mas há também o sentido de separar do pecado, a vida santificada. E o verso 21, Paulo diz assim: se alguém se purificar destes erros, Paulo está falando de vida cristã, Paulo está falando de comportamento cristão, Paulo está falando de postura cristã, Paulo está falando de caráter, de vida, de relacionamento. O verso 14, ele fala, evite essas contendas que não levam a nada, inúteis, que só causam discórdia e confusão. No verso 16 ele fala de falatórios vãos, tolos, que afastam pessoas da igreja, que incentivam o pecado. No verso 18 ele fala de mentira, uma das maiores armas do diabo, mentira. No verso 19 ele fala: aparte-se da injustiça, aparte-se da injustiça. Quem profere o nome do Senhor não pode apoiar a injustiça, quanto mais praticá-la. Verso 22 ele fala de fugir das paixões da juventude. Fugir, foge. Timóteo, foge. Ele não diz enfrenta, encara, vai nesse desafio. Não, ele diz assim: foge. Foge. Não é forte aquele que enfrenta, é forte aquele que foge. Às vezes, irmãos, numa celeuma, num salseiro, em discórdia, é melhor a gente baixar a bola. Às vezes, se humilhar um pouquinho, para evitar um transtorno maior. Não, mas eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, e bate no peito. Às vezes você vê vídeos de brigas, de trânsito, que se a pessoa tivesse um pouquinho de sabedoria, não teria sido morta, não teria levado uma surra. Um pouquinho de sabedoria e humildade. Estou certo, mas deixa para lá. Para quê? É que nem aquele caso, né, não sei se tem um vídeo, mas um indivíduo dirigindo um Fusquinha 66, acho que era 66, e aí vinha uma Scania na contramão. Eu estou certo, ele que saia. Eu estou certo, eu estou no meu direito, ele que tem que sair, não eu. Meu irmão, vai dar ruim.
né? Vai dar ruim. Então é melhor você sai fora, meu irmão. Deixa ele passar. Ele ainda diz assim: vai com Deus. Então, às vezes, esses embates só trazem prejuízo, irmãos. Especialmente em família, em igreja. Setor de trabalho, a mesma coisa. Tem sempre gente pisando no seu pé, querendo te passar a perna. Sempre, sempre, sempre. Então, foge, meu irmão. Foge. Foge, porque forte não é o que enfrenta, mas é aquele que foge. Um exemplo clássico disso é José do Egito, quando ele estava sendo tentado pela esposa de Faraó, né? De Potifar, não é? Aquele avião, né? Ali perto dele, tentando, todos os dias. E ele então faz o quê? Foge. Sai correndo. Aqui, o Russell Champlin, quando comenta esse texto, ele fala que o termo aqui foge das paixões da mocidade, da juventude, é um termo sexual. Ele diz que nesta área especificamente e especialmente é preciso fugir dos pensamentos sexuais, de conversas, de olhares, tudo que envolve atração sexual, pecado, que é um precipício, é uma armadilha. Por isso, irmãos, que hoje um dos grandes desafios dos nossos filhos, adolescentes e jovens, é o namoro. É um dos grandes desafios. É por isso que os pais devem conversar com os filhos, abrir o jogo, sentar, dizer: olha, não é hora de você namorar. Você não está preparada para esse tipo de relacionamento. Você não tem maturidade ainda, idade ainda, para enfrentar as tentações do namoro. Porque, irmãos, é um desafio. É um grande desafio, queridos. Mas é preciso ter uma postura firme. É preciso meditar na palavra, vigiar, orar, para que não caiamos em tentação. Volte ao texto aí. Se alguém se purificar, será vaso para honra. Meu irmão, minha irmã, quer ser vaso para honra? Busque santificar a sua vida. Deixe Deus santificar a sua vida. Busque a palavra de Deus. Leia, medite, pratique a palavra de Deus, para que você seja um vaso para honra, pois é necessário a santificação. Se alguém se purificar, é condicional, é pré-requisito ter uma vida limpa, um corpo santificado, uma mente santificada, pensamentos santificados, limpo, santo. Você gosta de usar um copo sujo para beber água? Todo cheio de gordura. Pensa, dá até assim nojo você pensar, né? Um copo cheio de gordura. Isso,
bebe água nesse copo? Não. Um prato sujo, você bota a comida, sua comida, num prato sujo? Ou num talher sujo? Não. Você acha que Deus tem prazer em usar um crente sujo, com a vida suja, na obra dele? Não. Santificado. Então tem que ter firmeza de propósito, irmãos. E isso todos os dias, durante todo o dia. Porque as tentações vêm, irmãos. Tem que fazer como Daniel propôs no seu coração, não se contaminar. Propôs no seu coração, não se contaminar. Então diga para Deus hoje: Senhor, eu quero ser um vaso para honra, não para desonra. Eu quero ter uma vida santificada. O maior obstáculo para a minha santidade, irmão, sou eu mesmo. Para a sua, é você mesmo. É o maior obstáculo. Então, irmãos, vamos perseverar. Vamos buscar a face de Deus. Vamos renunciar, vamos orar com intensidade, vamos nos firmar na palavra e fugir da tentação, santificando nossos olhos, o que estamos vendo, o que estamos assistindo, santificar os nossos ouvidos, que estamos ouvindo, queridos. Esse membrozinho aqui, nossa língua, santificar a língua, o que estamos falando, o que estamos pronunciando, o que estamos postando, o que estamos aprovando, o que estamos dando joinha. Tudo isso envolve santificação, irmãos. Eu gosto lá quando, em Êxodo capítulo 28, Deus diz para Arão, sacerdote, usar uma plaquinha aqui, de ouro, uma placa, escrito o quê? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Queridos, aquela lâmina de ouro estava ali para mostrar que este homem era separado para o serviço de Deus, era santificado. E ai dele se não estiver santificado. Às vezes nós somos muito relapsos, irmãos, esquecemos. E aí vamos abrindo concessões, aceitando uma coisa, a outra, e aí vai. E a nossa vida espiritual vai perdendo poder, presença de Deus. A consciência começa a ficar cauterizada. E não sente mais o temor do Senhor. Santificado ao Senhor, seremos vasos para a honra. Mas, em segundo lugar, veja aí, esses utensílios para a honra são úteis ao Senhor. Eu gosto dessa palavra também, santificado e útil ao seu Senhor. Antes, Paulo fala de material, né? Vários materiais, entre ouro e o extremo lá de barro, madeira e tal. Mas eu queria ser de ouro. Mas Jeremias fala de barro. Barro.
moldável, flexível, para Deus moldar, conforme a vontade dEle. Depois que o barro passa, qual é o último estágio? O forno. O forno, irmãos. Para ser útil, tem que passar pelo forno. E aquele que não resiste ao forno, ao fogo, faz o quê? Lixo. Porque ele não está mais moldável. Não tem mais jeito. Estragou. Não será mais útil, vai para o lixo. Por isso que a gente sempre pede a Deus: Senhor, não desista de mim. Aquele que começou a obra vai terminar. Termina, Senhor. Continua essa obra em mim, Senhor. Não desista de mim não, Senhor. Então Paulo agora destaca a utilidade do vaso. Útil ao seu dono. Ser usado. A maior glória de um vaso, de um utensílio, é ser usado. Nós ganhamos uma panela, irmãos, eu acho que foi de Toninho, não foi? Panela elétrica. Não foi? Toninho, um missionário que está nos Estados Unidos há muito tempo. A doutora Lúcia Brandão, esposa, esteve até aqui fazendo uma conferência, né? Está psiquiatra. Ele nos deu uma panela. Irmão, nós nunca usamos. Nem sei se está funcionando. Você tem vaso na sua casa, que você guarda lá, fica lá na cristaleira, que você não usa de jeito nenhum, isso aqui é de porcelana. Nunca usou. Nunca usou. Ou então só em ocasiões muito especiais. A glória de um utensílio é ser usado. Usa para você, para sua família. Às vezes, irmãos, a gente olha lá quando Paulo fala de dons atrofiados. Quando Deus dá um dom para ser usado na obra dele, para a edificação da igreja. Úteis ao Senhor. William Barclay, ele comentando esse texto, ele diz assim: o prêmio maior do vaso é ser utilizado para o serviço. Ele não busca honra e glória. Seu privilégio é trabalhar, ser útil. Ele não quer ser melhor do que os outros. Ele quer servir. Maravilhoso. Servir. Eu quero servir. Irmãos, se nós tivermos com esse propósito durante todo o ano, eu quero servir. Eu quero ser utilizado. Eu quero ser bênção. Em qualquer lugar. Eu não quero aparecer. Eu quero servir. No ano passado, se eu não me engano, eu vi uma reportagem de não sei aonde, com aquelas pessoas que trabalham no feriado, por exemplo, 1º de janeiro, as pessoas que trabalham, garis, médicos, enfermeiros, enfim, um monte de coisa, E um gari, ele falou uma coisa tão interessante, irmãos, que eu nunca esqueci. Ele falou assim: eu gosto de trabalhar no dia 1º de janeiro,
Porque eu estou começando o ano trabalhando. Eu estou começando o ano trabalhando. Irmãos, que coisa maravilhosa, queridos. Não é só começar, não, é continuar. Você ama trabalhar para Jesus? Você ama servir a Jesus? A sua glória é buscar a glória de Deus, sendo útil ao Senhor. Quero ser um utensílio, um vaso útil ao Senhor. Às vezes, os mais idosos sofrem uma tentação. Está aqui, nós temos muitos, né? Sofrem uma tentação de se sentir inúteis. Pastor, eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia, aquilo outro, com exceção da irmã Ruth, que sai pela rua, lógico, outros irmãos também, né? Mas, irmãos, ministério maior da igreja é oração, queridos. Ora, minha irmã, meu irmão, entra nesse ministério. Ora, você já fez muito. Há coisas que não dá para fazer mais. Nosso corpo tem limitações, claro que tem, não é? Agora, é muito bom quando a gente olha para trás, e a gente vai falar isso, né, mais adiante, em outro dia, e sente alegria, prazer, porque foi útil. Quando podia fazer aquilo, fez. Agora, como dizia um amigo há muitos anos, é aquele gosto de guarda-chuva velho na boca, eu não sei que gosto é esse. Eu não sei que gosto é. Ele falava assim, aquela angústia, sabe? De não ter sido uma bênção. Irmãos, a gente tem que aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. E trabalhar, servir alguém da sua família, servir um vizinho, servir até quem que você não conhece, servir a Jesus, fazer esta obra maravilhosa, ser útil na obra de Deus. Então esses hinos que a gente canta, né? Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus para as novas, levar aos perdidos boas novas que vêm lá do céu. Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos do oleiro. Cantamos isso. Quebra a minha vida e faça de novo, se for preciso, mas eu quero ser um vaso novo, para a glória de Deus, para a honra, vaso para honra, não que eu queira honras, mas é para servir ao Senhor. Que haja esse propósito no seu coração hoje mesmo. E por último, estando preparados, se você quiser ser um vaso de honra, preparado para a obra do Senhor. Veja lá, eu destaco aqui o preparado, né, para a obra do Senhor. Então ele termina o verso 21, estando preparado para toda boa obra. O crente precisa estar preparado para toda boa obra. Quando você lê Tiago, especialmente capítulo 2, você vai ver que a verdadeira fé se demonstra através de quê? Boas obras. É uma evidência da fé, que não entra em conflito com o apóstolo Paulo, quando ele fala da fé, né? Que daqui a pouquinho eu vou ver Efésios 2. Então, ele não entra em conflito, mas está falando de uma evidência. Se eu tenho fé, uma fé verdadeira, isso vai ser demonstrado, isso vai ser evidenciado com minhas boas obras.
Timóteo, capítulo 5, verso 10, fala da prática zelosa de toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8, devemos superabundar em toda boa obra. Colossenses 1, 10, diz que frutificando em toda boa obra. Olha só como a evidência, irmãos, o destaque de fazer toda boa obra. Agora, é importante lembrar que nem toda obra é boa obra. Nem toda obra é boa obra. As boas obras são aquelas que são feitas em Deus, que evidenciam o quê? A salvação. Aí eu vou a Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando Jesus, lá em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha só a importância das boas obras. Quem faz obras, irmãos, quem faz boas obras, desaparece. Quem aparece é Deus. Olha para quem faz e glorifica a Deus. Não é para aparecer, irmãos. Não é para fazer vídeo. Às vezes a gente faz para divulgar o trabalho e tal. Beleza, sem problema. Mas estamos aqui, ó. Não é para isso, irmão. É para a glória de Deus, é para glorificar o Senhor. Fazemos isso pelo poder de Deus, para a glória de Deus, para agradar o coração de Deus. Então o crente tem que estar preparado para praticar toda boa obra. Ah, pastor, mas eu escolho. Será? Ou é Deus que escolhe? Você escolhe o dom? Ou é o Espírito Santo que distribui? Então, faça aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Esteja disponível para fazer a obra de Deus. Pode ser a coisa mais simples. E pode ser a coisa que a gente não gosta de fazer. Mas precisamos fazer, porque é para a glória de Deus. Há aquelas que exigem de nós, irmãos, tempo, dedicação, renúncia, esforço e até investimento. Mas são boas obras. Há muito tempo nós ouvimos aqui um testemunho do missionário médico Joed Venturini de Souza. Estava na Guiné. Irmãos, ele falou que foi numa aldeia, e naquela aldeia tinham umas 200 pessoas. E ele começou a atender, gente. No final do dia, ele estava totalmente esgotado. Ele observou um senhor longe, doente. Ele estava leproso. Irmãos, Joed disse que ele tinha perdido já membros do corpo, já tinham caído, a lepra estava bem adiantada. E ele foi lá, pegou aquele senhor
Vamos lá para dentro. Tratou dele. Tratou dele. E as pessoas de longe observando. Cuidou dele. E todo mundo admirado, como é que aquele médico botou as mãos naquele homem leproso? Como cuidou daquele homem, como chegou perto. Ah, queridos, isso é boa obra, irmãos. Isso é boa obra. É obra de Deus. Às vezes é difícil chegar perto de certas pessoas. Às vezes é difícil conviver com certas pessoas. Às vezes o mau cheiro afasta as pessoas. Às vezes é nos lixões, é nas cracolândias, que estão aquelas pessoas jogadas. Como é que é o lixão aqui de Gramacho, né? Irmãos, presídios, enfim, queridos. Eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, né? Enfim, mas faça o que você puder. Esteja preparado para toda boa obra. Fizemos há alguns anos aquela saída lá acho que foi Natal, que nós fizemos em Campo Grande, na rodoviária, vocês lembram? Nós fizemos uma ceia, eu penso, irmãos, eu tenho saudade daquele dia, queridos. Nós precisamos fazer isso mais vezes. E aquelas pessoas sujas, vem para cá, senta aqui, eu vou sentar ao seu lado. Eu me lembro, né, da conversa que nós tivemos com certas pessoas, e a pessoa contando a sua história triste. Às vezes não é porque ela quer que está ali, irmãos. E nós ali comendo, fizemos o culto, né? Depois fizemos a ceia com eles. Que coisa legal, irmãos. Graças a Deus por isso. E eu aproveito para agradecer as doações da ceia. Foi bênção, né? A ceia lá na Cristolândia, dia 24, poxa vida, foi uma bênção, né? Então, como é gostoso estar com esses irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. E a Bíblia diz, está preparado para toda boa obra. Ah, irmãos, Deus espera isso de nós. Vasos para honra, utensílios para a honra de Deus. 3 destaques eu fiz aqui nesse texto. Para sermos utensílios para a honra, precisam ser santificados, separados das falsas doutrinas, separados do pecado do mundo, né? Segundo, ser úteis ao Senhor. Amar ser utilizado pelo Senhor. Servos e servas, úteis à obra de Deus. E estando preparado para toda boa obra. Vamos fazer esse propósito hoje, irmãos, e dizer para Deus, Senhor, eu quero ser um vaso, um utensílio para a honra. Eu quero ser como Abraão, eu quero sim as bênçãos, claro que eu quero, mas para abençoar, para ser bênção na vida dos outros. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Fala para Deus isso. Fala para Deus. Ah, Pai, às vezes somos tão egoístas, estamos olhando muito para o nosso umbigo, para as nossas coisas, e às vezes esquecemos de olhar para o lado e ver tanta gente que precisa de ajuda. Senhor, não deixe o pecado
atrapalhar a nossa caminhada contigo. Santifica as nossas vidas, Pai. Santifica, Senhor. Oh Deus, protege o nosso coração, nossa mente, dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Quantos, Senhor, quantas heresias. Protege o nosso coração, nossa mente, Senhor, destas coisas. Pai, o Senhor conta conosco, quer nos usar, não importa se é ouro, se é prata, se é bronze, se é madeira, se é barro. Nós queremos ser úteis. Só isso, Pai. Queremos ser úteis. Ouve a oração do teu povo aqui, Senhor. Novos propósitos, novas decisões, novas atitudes. E assim, Pai, seremos muito mais felizes. Teremos muito mais vida abundante. Usa-nos, Senhor, como vasos para a honra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.